Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Quero aproveitar e cumprimentar também quem está acompanhando pelo YouTube. Que a palavra chegue no seu coração trazendo vida. Aproveita e deixa nos comentários de onde você está acompanhando esse culto. Fala seu nome também, se quiser, pode pedir oração que nós vamos orar por você também. É bom ter você aqui também, que o Senhor te abençoe. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, meus irmãos, capítulo 1, a partir do versículo 8, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porquanto a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Deixa eu contar para vocês uma história antes de nós chegarmos nesse texto. Vocês conhecem o rei Davi, um rei que Deus ungiu, que Deus abençoou e se tornou um homem muito notável na história bíblica. Entretanto, o rei Davi não foi infalível, ele teve algumas falhas, e a mais famosa e talvez a pior de todas foi quando ele tomou a mulher de um homem chamado Urias, um guerreiro muito leal a ele, um homem de muita boa índole. E depois, para encobrir esse pecado, porque a mulher de Urias, Batseba, engravidou, ele armou a morte do próprio Urias, de forma que ninguém ficasse sabendo que ele estava por trás de tudo, apenas alguns comparsas dele. E depois de um tempo, essa maldade foi revelada, foi exposta. Davi também se arrependeu profundamente, mas consequências chegaram sobre a vida dele. Talvez a pior das consequências que ele sofreu foi ver uma família profundamente fragilizada, dividida, brigando, guerreando entre si. Filhos que guerreavam entre si. Um filho chegou a abusar sexualmente de uma irmã, 2 filhos dele. E aí o irmão, para se vingar a irmã abusada, matou o abusador. Uma confusão. Esse, por exemplo, que matou o abusador se chama Absalão. E era um filho de Davi lindíssimo. Diz que era um homem
muito diferenciado, se destacava tanto pela beleza física como por uma capacidade intelectual extraordinária. E ele cresceu meio magoadão com o pai, e isso foi uma das coisas que Davi sentiu muito depois do pecado grave dele. Ele foi perdoado por Deus, mas ficou uma mágoa, um ressentimento, uma coisa estranha na casa dele. E Absalão cresceu um tanto magoado com o pai, e ele foi se tornando homem, tornando forte, popular em Israel, e começou a perceber que havia umas brechas no reino do pai. O pai estava envelhecendo, o pai carregava certo peso pelo que tinha vivido no seu pecado com Batseba, e Absalão foi percebendo isso, e ele foi se arvorando para tomar o trono do pai. Ele foi se arvorando para dar um golpe e tirar o pai do trono. Quando ele sentiu que estava forte o suficiente, que tinha apoio popular o suficiente, ele declarou uma rebelião. E quando Davi viu que o povo estava com Absalão em sua grande maioria, Davi foge. Mas Davi não foge tanto por covardia. Isso não era um problema para Davi. Valente ele era. Davi foge mais porque ele não quer, na verdade, uma guerra contra o próprio filho. E ele mais por isso vai fugir. Quer se proteger também, quer salvar a sua vida sim. Mas ele também não quer enfrentar o filho, ele vai fugir. E com ele foge um grupo menor de pessoas leais a ele. Quando Davi está em fuga, em 2 Samuel capítulo 15, diz que no meio da fuga, alguém chega para Davi e dá para ele uma notícia muito preocupante. Diz a ele: Davi, você não sabe quem está aliado a Absalão. E Davi perguntou: quem? E disseram a Davi: Aitofel. E Davi ficou assustado. Por quê? Porque esse Aitofel era um homem muito sábio. Esse Aitofel era um homem diferenciado nos seus conselhos. Em 2 Samuel 16, 23, diz que o conselho de Aitofel era tão preciso para Davi e para Absalão também, que o que ele falava era como se fosse Deus falando. Ele não era um profeta, era um conselheiro, mas era tão inteligente, que quando ele dava um conselho, era como se fosse uma profecia, de tão preciso que era o conselho de Aitofel. E quando Davi ouviu que Aitofel estava aliado a Absalão, ele disse: meu Deus. Ele imediatamente fez uma oração, dizendo: Deus, por misericórdia, confunda as coisas lá, para que Absalão, meu filho, não ouça o conselho de Aitofel. Porque se Aitofel aconselhar e Absalão ouvir, eu estou morto. Porque Aitofel não erra. E Davi faz essa oração. E quando ele termina de orar, aparece um amigo dele chamado Uzai, que fugiu também atrás dele, para se aliar a Davi. E quando Davi vê Uzai, ele fala: Uzai, você é a resposta de Deus. Tipo isso, estou parafraseando, 2 Samuel capítulo 15. Mas não fique aqui comigo. Acabei de saber que Aitofel está com Absalão. Eu quero que você volte para Jerusalém. Se passe por alguém leal a Absalão, para fazer uma coisa. Quando Aitofel falar, quando ele der o conselho, você dá o oposto. E eu vou estar aqui orando, para que por um milagre, porque Absalão nunca rejeita conselho de Aitofel. O que ele fala, todo mundo segue. Mas por um milagre, pela graça de Deus, na hora haja uma confusão, e o seu conselho prevaleça em vez do conselho de Aitofel. Uzai volta, segundo esse plano de Davi, fica lá na corte de Absalão, se apresenta como alguém leal a Absalão, e de fato, naquela mesma noite, onde Davi está fugindo, Aitofel imediatamente reúne os conselheiros e se apresenta ao rei, o novo rei agora, Absalão, um conselho, e fala: Absalão, o seguinte, me confie 10.000 homens, que eu mato Davi hoje, porque eles estão fugindo, eles estão cansados, eles não estão preparados. Eu vou pegar 10.000 homens preparados, e hoje à noite ainda, eu consigo perseguir e matar Davi. E o conselho era realmente muito bom. Davi estava exausto, fugindo, despreparado, era muito bom.
Mas aí, naquele momento, Uzai lembrou do que Davi disse. Davi está orando por isso. E naquele momento, Uzai falou, não. Olha a ousadia de Uzai. Ele fala assim, isso está em 2 Samuel capítulo 17. Chega a ser engraçado. Quando eu leio esse texto, eu dou até risada. Porque Uzai, ele fala assim, ó, não, dessa vez o conselho de Aitofel não foi bom. Eu imagino o clima que ficou na sala. Como é que é? O conselho de quem não foi bom? Quem é você, cara, para falar isso? Não, dessa vez Aitofel está enganado. O cara nunca está enganado, mas dessa vez está enganado. O Uzai naquela cara de pau. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, eu vou largar o doce aqui. Eu vou jogar o barro na parede, Jesus. Me ajuda. Dessa vez ele está errado. Não sei, mas está errado. Aí ele fala, não, rapaz, ó, Davi é valente, Davi é o cara. Se for pegar Davi agora assim, sem muito preparo, a gente vai sambar, viu? Vamos se preparar mais, reunir um exército maior e tal, porque se a gente for assim muito afoito, a gente vai cair que Davi, e quem está com Davi é só valente. E aí, meu amigo, olha o que eu vou ler para você aqui agora. 2 Samuel 17, 14. Ouça isso. Esse é um texto que me causa arrepios. Ouça isso aqui. Então disse Absalão, que é o filho de Davi, o rei que está tomando o trono agora, né, para matar o pai de Davi, e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai o arquita do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Na verdade, o conselho de Aitofel era o melhor, mas Deus não deixou Absalão acreditar nesse conselho. Deus confundiu Absalão, porque Absalão estava errado. Absalão não podia fazer aquilo com o pai. Não era assim que se chegava ao trono. Davi ainda era o escolhido de Deus, Davi ainda era quem Deus queria usar para aquele tempo, e Absalão não orou, ele não buscou a Deus, ele não buscou discernir a vontade de Deus, ele simplesmente colocou no coração uma vontade carnal, maligna, egoísta, orgulhosa de chegar ao trono, e disse: com a minha inteligência, com a minha sabedoria, eu vou chegar lá, ainda mais tendo Aitofel comigo, aí que eu chego mesmo. E aí, quando ele tem tudo para conseguir, na hora H, Deus confunde, na hora da uma decisão errada, uma escolha errada. Ele vai discernir ali, a cabeça tem que decidir naquele momento, ele não decide bem, decide pelo outro caminho. E nesse conselho de Uzai, que ele esperou um pouquinho mais para pegar Davi, um pouco depois, Davi já se armou completamente, Absalão foi, o exército dele perde e Absalão morre. Davi nem fica feliz com isso, mas aprove a Deus que fosse assim. E sabe o que é muito curioso? É que em Provérbios 20, 18 diz o seguinte, ó: com bons conselhos você confirma seus pensamentos, e com bons conselhos você faz uma guerra. Ou seja, a guerra da vida, as batalhas da vida, elas são vencidas quando você tem bons conselhos, você tem um conhecimento bom à sua disposição, com inteligência mesmo, com sabedoria mesmo. Entretanto, no Provérbio 21, versículo 30, fala assim, ó: não existe conselho contra o Senhor. No seguinte, diz o seguinte: os cavalos se preparam para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. O que significa isso? Que a gente não pode confiar na inteligência humana se nós não tivermos o princípio fundamental da sabedoria de vida, que é o temor do Senhor. Provérbios 9, 10 diz: o temor do Senhor é o fundamento de toda verdadeira sabedoria. Gente, se nós acharmos que estamos indo bem
porque somos espertos, somos inteligentes, fizemos o curso certo, estamos lendo os livros certos, né? Ouvindo as pessoas certas, mas no nosso coração não tiver a base fundamental, que é agradar a Deus. Sabe o que acontece? Você toma um monte de decisão achando que está acertando, se achando. Mas você, se achando, vai indo para o matadouro da vida. Provérbios 14:12. Há caminhos que o homem avalia e lhe parecem ser bons, mas o fim é morte. Você, na sua avaliação, no seu estudo, você estudou, você pesquisou, você aprofundou, fez mestrado e doutorado, mas na hora de decidir, decidiu errado. Por quê? Deus não permite que você, com toda a sua capacidade cognitiva, acerte se você estiver contra Ele, porque Ele é o dono da sabedoria. E a palavra diz que Ele reserva a verdadeira sabedoria àqueles que lhe temem e que guardam a sua palavra. Você não consegue acertar na vida, você não consegue encontrar. Ele oculta de você. Você se bate. Davi ora assim porque ele sabe. Ele fala, olha, o trunfo dele é Aitofel, né? O super inteligente. Mas sabe qual é o meu trunfo? O Senhor que confunde os inteligentes. Várias vezes Davi ora exatamente assim. Ele é um homem que tem muito gravado no coração esse conceito. Salmo 35:4, Salmo 40:14, Salmo 70 versículo 2, Salmo 71 versículo 13, Salmo 109 versículo 28. Davi ora assim: Senhor, confunda os meus inimigos. Mas para ele ora no Salmo 37, 31, 17, ele fala: Senhor, não me deixe confundido, porque eu estou buscando o Senhor. Meu irmão, se você não alinhar o seu coração com o Senhor, você vai estar se achando, mas vai estar confuso, vai estar perdido, achando que está acertando. Nós somos soberbos às vezes, e aí que ficamos cegos mesmo, confiantes na nossa estratégia, no nosso plano, no nosso método. Eu estou seguindo aquele blogueiro que disse que tem um plano infalível. Não vai adiantar nada, não tem Aitofel que te fará vencer se o seu coração não for submisso ao Senhor. Uma hora, Deus se colocará no seu caminho e dirá: vem me enfrentar com sua inteligência, vem me enfrentar com sua sabedoria. Ele nem deixa você ouvir às vezes o que você tem que ouvir. Ele mesmo pega seu coração e bota para o outro lado, como fez com o faraó. Moisés dava a faraó o conselho certo, mas a palavra diz que Deus não deixava faraó ouvir Moisés, mas inclinava o coração de faraó para os conselheiros perversos dele, porque Deus queria castigar o Egito. Quando Deus finalmente permite faraó ouvir o conselho certo, logo depois o coração de faraó é de novo endurecido pelos conselhos errados dos conselheiros que mandam ele perseguir Israel. Ele vai perseguir Israel. Daqui a pouco ele vê o povo de Israel todo encurraladinho no meio do mar. Ele diz: opa, mais fácil do que eu pensava. Agora que eu vou pegar todo mundo, agora que eu vou matar todo mundo. Ó, no meio do mar. E Deus diz: vem faraó, vem, tá fácil. Vem. Faraó diz: agora que eu pego todo mundo. Faraó foi entrando no mar, as rodas dos carros emperrando, o negócio travado. Ele: não, mas agora eu pego. Quando Deus tirou, Deus usou Israel como uma isca. Quando Deus tirou Israel do meio do mar, ele disse: Moisés, agora fecha o mar. Deus coloca iscas para os sábios soberbos. Eles vão se achando, eles vão pecar e fazer o mal com sede de sangue. Eles acham que estão fazendo, mas se acabam confusos. Você não sabe nem de onde vem a onda, mas ela vai te afogar. Em Gênesis capítulo 11,
mostra o povo em Babel, um povo forte, unido. O próprio Deus disse, se eles continuarem assim, nada lhes será impossível. Mas Deus disse, como eu não quero deixar que eles avancem, o que eu vou fazer? Eu vou confundi-los, e Babel significa isso, confusão. Daqui a pouco ninguém se entendia mais e se dispersaram. E é assim, você está ali e parece que vai prosperar, que você vai crescer. Daqui a pouco vem uma confusão, um sócio não se entende mais com o outro, o amigo não se entende mais com o outro, a família, todo mundo começa a brigar, se desentender. Por quê? Muitas vezes porque o nosso coração não está alinhado com Deus. Em Provérbios 16 diz que quando o nosso coração está alinhado com Deus, Ele faz até nossos inimigos terem paz conosco. Mas quando o nosso coração não está alinhado com Deus, Ele de propósito fala, você acha que vai construir uma torre para os seus intentos malignos? Você está esquecendo que eu existo, que eu sou o dono de tudo? Você não vai. Você pode ter todo o plano, todo o projeto, tudo. Você vai ficar confuso. E não vai conseguir fazer nada. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos tudo? No texto que nós lemos, Paulo está dizendo, olha, cuidado com a confiança na sua própria inteligência. Cuidado porque a sabedoria de Deus está revelada em Cristo. E cuidado, porque se você olhar para a sabedoria do mundo, ela é totalmente contrária à sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo é fundamentada em esperteza, em malícia, em egoísmo, em vaidade, em orgulho, em trapaça, em mentira, em engano. Mas a de Cristo é fundamentada em humildade, em amor, em graça, em verdade, em misericórdia, em simplicidade. São valores diferentes. A sabedoria de Deus em Cristo, ela vai nos alinhar com o próprio Deus, e nele está a nossa vitória, nele está a nossa paz, nele está a salvação. Então Paulo fala, a sabedoria de Deus, que é loucura para o homem, é para nós poder de Deus. Por quê? Porque alinhamento com Deus é melhor do que alinhamento com qualquer Aitofel do mundo. Com qualquer sábio, qualquer método, qualquer empresário, qualquer influenciador, qualquer político, melhor está alinhado com o Senhor. E o alinhamento com o Senhor vem em Cristo. Vem num coração submisso, quebrantado, humilde, rendido e não orgulhoso, achando que você controla as coisas. Gente, isso é tão sério, mas tão sério, que depois leia com calma em casa, 2 Crônicas 18, ou 1 Reis, capítulo 22. Eles contam a história do rei Acabe. Olha que coisa forte isso, preste atenção. Porque muita gente no Brasil está vivendo isso aqui hoje. O rei Acabe era um homem que não temia Deus. Um homem perverso. Que confiava na própria astúcia. Confiava na esposa também, que era toda metida espertona, a Jezabel. E ele se achava, o espertão, que armava as coisas, que manipulava. Como tem gente assim? Como nós somos assim na carne, né? A gente se gaba, eu minto, eu engano, a gente fica, você conta uma mentira, você fica horroroso. Rapaz, como eu minto bem. Como eu sei fazer a coisa. Como eu sei manipular, como eu sei enganar, como eu sei induzir, como eu consigo as coisas do meu jeito. Deixa eu falar isso, né? O que eu quero eu consigo. Eu dou um jeito, eu sou esperto, eu sou malandro. E Acabe se achava. E Acabe, agora lógico que essas pessoas muitas vezes buscam vieses de confirmação, para o seu coração maligno. E Acabe, para não ficar sem confirmação, o que ele fez? Ele pegou um monte de profeta bajulador e colocou, mentiroso, gente que ele pagava, sustentava, para poder ficar reforçando os caminhos dele, as decisões dele. Só que uma vez, uma certa guerra, ele fez uma aliança com Josafá, que era o rei do reino do sul, o rei do reino de Judá, que era um homem temente a Deus.
Josafá, antes de ir para a guerra, aliado com Acabe, falou assim: ô Acabe, é o seguinte, eu estou aqui incomodado, eu não quero ir para a guerra sem consultar o Senhor, não, velho. Vamos consultar o Senhor? Acabe disse: eu quero consultar o Senhor, consultar Deus, eu tenho aqui os meus profetas aqui. Vem aqui falar com eles para você ver. Aí vieram 400 profetas dele e falaram: não, podem ir, pode ir, que a vitória é certa, aleluia. Vão, varões de Deus, vejam a vitória, vejam a chave na mão de vocês. É a chave da vida. Vejam a bênção, Deus te escolheu, Deus te uniu, aleluia. Aquelas coisas que a gente gosta de ouvir, né? Você é vencedor. Você está todo errado, todo em pecado, mas o cara só profetiza vitória. Está todo errado, mas você busca alguém que lhe dê uma palavra de vitória. Já vi gente falar assim: pastor, você conhece alguma irmã que tem uma palavra de vitória? Essa aqui é a irmã Terezinha da Vitória. Liga para ela aí. Só você ligar que ela já fala logo: a vitória é sua. E tem gente que vive buscando isso. Mas por que você ouve esse pregador? Não, porque ele tem uma palavra de vitória. Porque eu gosto de ouvir assim: Deus vai te abençoar. Independente do que eu estou fazendo, eu posso estar envenenando a minha mãe. Mas eu quero ouvir de manhã, no meu devocional: Deus vai te abençoar. Deus é contigo. Qual é meu projeto? Meu projeto é matar minha mãe. Mas eu quero ouvir de manhã: Deus é contigo. Aleluia. O Senhor confirma os teus passos, varão. Aleluia. Deus te escolheu. Veja uma vitória na sua vida. Então, tinha essa galera com Acabe. Josafá, que era um homem mais sensível a Deus, falou assim: rapaz, eu não estou sentindo paz nesse negócio não. Hein? Não tem alguém aqui que seja assim do Senhor mesmo, não, assim, alguém mais de Deus mesmo, não, mais sincero, mais genuíno. Acabe falou: eu entendi o que você quer, né? Tem um Micaías aí, mas só fala coisa ruim para mim, velho. Talvez seja um cara, na verdade, ele só fala coisa dura. Porque você está em pecado, né? Tá bom, mas traga ele aí, por favor. Aí trazem um tal do Micaías. E aí Micaías, primeiro, com o coração até fechado, né? Começou a falar coisa positiva. Não, é isso mesmo, vá. Vamos, pra você ver, vocês vão ganhar mesmo. Aí Acabe falou: não enrole não, fale a verdade, o Josafá quer ouvir a verdade. Aí a Micaías falou: você quer ouvir a verdade? Aí ele falou uma verdade: eu tive uma visão. Olha que coisa forte. Nessa visão eu vi Yahvé, o Senhor, o Deus do universo, sentado num trono. E Yahvé reunia os espíritos, vários espíritos, maus e bons, anjos e demônios. E ele perguntou assim: quem é aqui que vai enganar Acabe? Eu quero alguém para enganar Acabe, para confundir Acabe. E um espírito maligno levantou e disse: eu engano ele. E o Senhor falou: como você vai fazer? E o demônio falou assim: eu vou ser um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. E o Senhor disse: vá. Deus estava deixando falsos profetas enganarem o homem cujo coração não temia a Ele. E isso acontece ainda hoje. Se você não buscar a Deus de verdade, Deus vai deixar você ser enganado por falsos profetas. Se você não quiser ouvir Deus de verdade, mas quiser ouvir o que o seu coração quer, a confirmação dos seus desejos, como Paulo disse que aconteceria nos últimos dias, que os homens não iam querer ouvir a verdade, mas buscariam falsos mestres que falassem segundo os seus desejos, você vai ser enganado, porque todos nós buscamos um viés de confirmação. E vai ter alguém para confirmar o seu caminho de morte. E você vai ser induzido, empolgado, estimulado para a morte, para a destruição, para a ruína, para a decadência, para o inferno. Deus disse: ah é? Não é isso que Ele quer? Ele não quer ouvir o que Ele quer? Então engane Ele. Vai lá, enganem Ele. Por isso que a nossa oração tem que ser como a de Davi: Senhor, não me deixe confundido,
Porque eu estou buscando o Senhor de verdade. Eu quero ouvir o Senhor, eu quero a verdade do Senhor para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento, para as minhas decisões, para mim. Eu quero a verdade do Senhor. Quem quer a verdade do Senhor, meu amado? E a verdade do Senhor é Jesus Cristo. A verdade do Senhor é que todos nós, sem a graça de Deus, estaríamos condenados ao inferno, porque por nossa própria justiça ninguém é aprovado. Então a verdade do Senhor é que nós temos que ser humildes de coração todos os dias e levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus por Jesus, que levou na cruz o nosso pecado. Quem entende de verdade isso, não consegue mais ser soberbo, porque sabe que a sua vida é sustentada em misericórdia e graça. Quem entende de verdade isso, sabe que a sua vida não lhe pertence mais, porque você foi comprado por Jesus na cruz para glorificar a Deus. Quem entende de verdade isso, sabe que a maior bênção da vida não é acumular dinheiro, não é acumular fama, não é acumular imóveis, não é ter o corpo perfeito, mas é ter o coração em paz com o seu Criador. E isso só acontece quando somos justificados pelo sangue de Jesus. Por isso que Paulo encerrou o texto que nós lemos, citando Jeremias 9. Em Jeremias 9, o Senhor fala assim, versículo 23. Não se glorie o sábio em sua sabedoria. Não se glorie o rico na sua riqueza. Não se glorie o forte na sua força. Se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, em me compreender cada dia mais. Porque eu sou o Senhor. Eu faço justiça. Eu faço juízo. Davi estava com um exército menor. Davi estava com conselheiros menos inteligentes do que os de Absalão. Davi tinha todos os pontos negativos, mas Davi tinha uma coisa que Absalão não tinha. Davi tinha relação verdadeira com Deus. Davi tinha o temor de Deus. Davi amava Deus. Absalão tinha tudo. Absalão era o mais bonito de Israel, jovem, forte, esplendoroso. Absalão teria hoje no Instagram 50 milhões de seguidores. Ele bombava. Ou seja, é tão curioso Absalão, que o texto bíblico disse que quando ele cortava o cabelo, era um evento em Israel. Absalão vai cortar o cabelo hoje. A live do corte de cabelo de Absalão bombava. O shampoo que ele indicasse, esgotava. E curiosamente, sabe como ele morreu? Preso pelos cabelos. Porque muitas vezes é no ponto da nossa vaidade que a gente vai cair. E Davi, com todas as suas fragilidades, era o homem que dizia: Senhor, confunde o mal e me ajuda a fazer o bem. E essa é a sua oração, meu irmão. Sua oração todo dia: Senhor, confunde o mal em minha volta e a mim não me deixe confuso, me faça enxergar a verdade, me faça enxergar Jesus. Jesus que é loucura para os que perecem. O que ele ensina? Ser manso, ser humilde. Gente, humildade, mansidão. Sinceramente, nós estamos num mundo em que quanto mais você é arrogante, mentiroso, falso, quanto mais você finge ser o que não é, mais você é aplaudido, mais você tem porta aberta. Quanto mais você pensa em si, não sacrifica por ninguém, é egoísta, mais esse mundo abre portas para você. Aí o Senhor fala: não, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, os humildes, os misericordiosos. É o contrário. Quem crê em Jesus Cristo, que Ele seja a sabedoria de Deus para você.
Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar juntos. Ei, meu irmão, não se orgulhe de estar conseguindo enganar, se envergonhe disso. Não se orgulhe de estar conseguindo manipular, se envergonhe disso. Não se orgulhe de estar conseguindo iludir, seduzir, com propósitos ruins. Não se orgulhe. Não ache, mas eu sou esperto. Eu estudei. Eu peguei a manha. Agora que eu aprendi isso aqui, eu estou um passo à frente, meu amado. Deus está milhões de passos à sua frente. Você acha que está ganhando, e Deus está com o mar aberto dizendo assim: você nem sabe o que está por esperar. Mas quando você teme ao Senhor e faz a vontade dEle, você até pode parecer que está perdendo. Pode até parecer que outros estão passando na sua frente, que você está ficando para trás, que você está caindo, que você é besta. Quem serve a Deus vai ter várias vezes: eu sou besta, velho. Eu ainda faço certo, velho. Eu ainda falo a verdade. Eu ainda sou honesto. Ainda peço perdão, rapaz. Ainda sou humilde, ainda vou lá e conserto, e faço certo, e perdoo, e busco, e me humilho, e faço como Jesus, e você vai ter essa sensação por um momento, mas Deus vai confirmar: fica comigo, fica na minha direção. Entrega o seu caminho a mim e você vai ver o que eu vou fazer. Salmo 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor não é apenas orar, falar: Senhor, eu entrego a Ti. Não, é se submeter a Ele. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E de repente você vai ver: meu Deus, como de repente eu me livrei dos egípcios que me perseguiam? O Senhor falou: não foi a sua sabedoria, foi a minha. Você confiou em mim. Eu abri o mar para você passar e fechei o mar para os seus inimigos. Eu abri portas para você. O Senhor fala a Laodiceia em Apocalipse: eu sei que você não tem força, mas você guardou minha palavra. Portanto, eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Diga a alguém assim: a sua força é o Senhor, querido. Sua força é agradar a Deus. Sua força é se alinhar com o Senhor. Entrega seu coração a Ele. Entrega seu coração a Jesus. Se rende a Ele. Confessa a Ele seu pecado hoje. Se arrepende, porque Ele morreu na cruz para te salvar. Ele era santo, puro, justo. Ele não merecia a cruz. Por que Ele submeteu a cruz? Porque era humilde. E não pensou só em si, Ele pensou em você. Honre Ele hoje, dizendo: Senhor, eu quero me alinhar. Eu posso nem entender muitas vezes, eu posso nem ter tanta inteligência. Tem gente que entende tudo de Bíblia, mas nada de relação com Deus. Tem gente que começou hoje a buscar o Senhor, mas tem uma sinceridade no coração. Deus vai trabalhar no seu coração. Queira de verdade o Senhor. Ouça isso aqui. Talvez você está aqui na igreja cheio de anseios, como eu também tenho os meus. Você, meu Deus, eu preciso de um relacionamento, eu preciso de um emprego, eu preciso disso, daquilo. Senhor, eu entendo, você é natural do ser humano. Mas eu te convido a fazer uma coisa: que seu maior desejo seja: Senhor, eu te quero, Senhor. Eu quero te conhecer. Se é verdade o que esse pastor está falando, que o Senhor nos ama, nos restaura, nos guia, nos fortalece, nos transforma, eu quero isso mais do que tudo. Aí você vai ver, quando Ele for o seu, porque se outra coisa for o seu tesouro, for lhe falar, essa coisa vai domar seu coração, você vai fazer de tudo para chegar lá, até ir contra Deus. Porque Deus, na verdade, vai ser um meio para você chegar em alguma coisa. Mas se Deus for o seu tesouro,
você vai submeter tudo a Ele. Quando você menos esperar, Ele vai te dar tudo. Aleluia. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, o Senhor, sua justiça. E o que você precisa, Ele mesmo vai cuidando de você. Porque Ele é o seu tesouro. Amém? Ele é o seu conselheiro. Ele é o seu amigo. Maior que qualquer Aitofel na sua vida. Mas estude, se dedique. Não estou chamando ninguém a ser anti-estudo, anti-ciência. Pelo contrário, estude, se dedique, faça o melhor. Mas saiba que quem vai guiar seu coração ao lugar certinho é o Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. E Ele tem um conselho que homem nenhum pode dar a você. Amém? Quero te convidar a cantar ao Senhor agora essa canção que os irmãos prepararam. Um grande amigo. Olha que coisa bonita. Olha essa música. E Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Pai querido e amado, nós queremos nessa noite colocar nosso coração diante do Senhor, te pedir perdão por muitas vezes nós agimos como Absalão, Senhor, confiando em nossa própria inteligência, querendo articular e manipular em busca dos nossos objetivos, dos nossos sonhos pessoais, nos justificando. Mas nós não queremos ser assim, Pai. Nós queremos ser como Davi foi naquele momento. Dizer: Senhor, me dá a tua direção. Senhor, eu me submeto a Ti. Pai, nós queremos entender que Jesus é a nossa sabedoria. O Espírito dele é o nosso tesouro, é o nosso bom conselheiro, nosso paráclito, nosso consolador, nosso conselheiro, que nos guia a toda a verdade, que nos guia ao modo certo, no tempo certo, da forma certa. Oh Pai, queremos ser guiados pelo Senhor, Pai. Não nos entregue ao nosso próprio coração. Nos livre, Pai, também da sedução dos falsos profetas, que ensinam mentiras, que pregam não segundo o teu coração, mas segundo as suas próprias ambições de agradar os homens. Pai, nos ajude, Senhor, a discernir tua palavra, tua vontade. Aleluia. Oh Senhor, nós queremos muito ser guiados pelo Senhor. Queremos muito, Pai. E vem Jesus, a sabedoria de Deus. Vem Cristo na cruz, Senhor, a revelação da nossa maior bênção, que é ter paz contigo, que é não ter o Senhor contra nós. Absalão armou tudo, mas esqueceu que não dá para lutar contra o Senhor. Ele armou tudo, mas esqueceu de ficar ao teu lado. Nós queremos estar ao teu lado, Senhor. Nos transforma, nos alinha com Jesus, nos perdoa os pecados, nos santifica e glorifica teu nome em nossas vidas. Não nos deixa confusos e confundidos, mas confunde o mal em nossa volta e nos guia no teu santo caminho. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus, o nosso, glória a Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, comunhão e consolação no Santo Espírito de Deus seja com você
e com a sua casa, e que você e a sua casa não fiquem confusos, mas sejam guiados no caminho, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um bom feriado também amanhã, né? E quem puder domingo está aqui, está convidado. Deus te abençoe. Bom descanso.